Motivo de grande alegria, né, irmãos, estarmos na presença do Senhor, o 5º dia da campanha, que o Senhor venha honrar cada vida que aqui está. E eu quero te dizer que Deus está no controle. Deus está no controle, Ele está no seu projeto. Descanse no Senhor. Se o médico disse que não tem mais jeito, o Senhor, Ele entra com a providência e Ele faz a vontade e o querer dEle. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao meu pastor, né, que me confiou essa oportunidade, aos obreiros que aqui está, a todos que confiaram, né, essa grande oportunidade. Vamos entrar no tema que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 18. Deus amado, aleluias. Deus poderoso, aleluias. E depois nós vamos para Mateus 20. Glória a Deus, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: a vinda do anticristo. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Por isso conhecemos que já é a última hora. Amém, irmãos? Vamos lá em Mateus, capítulo 20. Deus maravilhoso, Tu és fiel, Pai. Capítulo 20, o versículo 1. A referência dessa palavra nós vamos ler em João, em Mateus capítulo 20, versículo 1, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com eles os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ocioso todo o dia? Diz-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz a ele: ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chame os trabalhadores, paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar nessa noite, dando glória a Deus. Essa palavra, irmãos, na epístola de João, o capítulo 2 e o versículo 18, a palavra vem advertir um povo, irmãos. João já tinha essa preocupação, porque o anticristo já se manifestava de maneiras diferentes dentro do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós voltamos ali para a palavra de Mateus, porque João se preocupava com a hora última, a última hora do dia. Mas existiu um decorrer neste processo. Existiu, amados, as horas antes que se aproximava da última hora. E a palavra do Senhor diz, irmão, que o cronômetro do Senhor, o relógio do Senhor, não é um relógio humano, não é um relógio ocidental, e sim um relógio oriental, aonde os judeus, irmãos, eles se baseavam por a hora deles ali. E a palavra do Senhor diz que quando nós estamos à meia-noite, no nosso relógio marca 0 hora, mas para os judeus, a 0 hora significa 6 horas da manhã. Então, o primeiro horário do dia significa que é às 7 horas da manhã. É diferente do nosso fuso horário. Mas a palavra do Senhor diz que João, ele estava ali, irmãos,
muito preocupado, o anticristo, ele adentrava, ele fazia, irmãos, da forma que ele queria, e aquilo começou a incomodar. Mas a palavra diz que Deus tem um plano para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que o homem, quando caiu, em Gênesis, quando o homem caiu, o Senhor já tinha um plano de salvação para a minha e para a sua vida. E o Senhor, Ele colocou este plano em prática. A palavra diz que o Senhor trabalhou até o 6º dia. No 7º dia Ele descansou. Mas porque o homem caiu, porque o homem se desinstituiu da graça do Senhor, o Senhor começou o plano a entrar com ação, com o plano da salvação na vida dos seus. Porque o Senhor tem um cuidado com a igreja, o Senhor tem um cuidado comigo e com você, o Senhor tem um cuidado com o seu povo, e o plano dele não poderia deixar de ser exercido naquele momento. Na queda do homem, irmãos, ele perdeu a sua vida. Na queda do homem, ele perdeu a sua vida material, ele perdeu a sua vida física, e ele perdeu os projetos que o Senhor tinha com ele. Porque a palavra de Deus diz que quando ele perdeu a sua vida, a palavra de Deus diz que aquele que peca será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o homem, ao pecar, amados, ele já automaticamente deixou-se levar pelos desejos carnais. A Bíblia diz que a alma que peca, esta morrerá. É por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Quando o homem caiu, ele perdeu a sua vida. Ele perdeu também a sua vida espiritual. A Bíblia nos diz que o pecado nos faz a separação de Deus, entre Deus e nós. Irmãos, como é triste nós vivermos sem a presença do Altíssimo. Eu tenho certeza, irmãos, que no momento da tua vida você pensou em parar, você pensou em desistir, mas o Espírito de Deus sempre te estimulou, o Espírito de Deus sempre te consolou, e Ele não deixou que o adversário da tua alma viesse tragar o teu sentimento, porque há uma chama viva dentro de você, há uma chama que o Senhor plantou, há a marca da promessa que o Senhor colocou no teu coração. Você pode ir para qualquer lugar, você pode andar por qualquer lugar, mas tenha certeza que a marca da promessa de Deus, o adversário, ele não vai tocar, porque essa igreja é uma igreja preparada, é uma igreja remida, é uma igreja que vai subir para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Porque não falta palavra, irmão. Este tema é um tema forte, é um tema que vem impactar as nossas almas. Não deixa que o adversário ele venha entrar dentro da tua mente. Não deixa que o adversário venha ser mais forte, porque mais forte é aquele que está contigo, mais forte é aquele que te chamou, e o Senhor te chama nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, o Senhor não descansou, amados, e Ele não descansa até hoje. Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, porque o plano do Senhor, irmão, está num processo. O plano do Senhor está em processo para mim e para a tua vida. Não desista do que Deus tem para você. Não desista daquilo que o Senhor constituiu na tua vida, porque o adversário, irmão, ele vem com um sapatinho de lã, ele vem atrapalhando os seus planos, e quando você vê, amados, você já está embaraçado naquela situação, e depois você se sente envergonhado, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele se afasta para que você tome uma atitude, para que você venha, amados, se colocar na posição e aceitar o plano dele de salvação, de redenção na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso, aleluias. Depois, irmãos, que o homem caiu, ele fracassou. Satanás
O preço dele é o pecado. Satanás, ele vive 24 horas tramando contra a igreja de Cristo. Ele quer tragar a igreja de Cristo. Ele sabe o alvo perfeito. Ele sabe aonde ele deve entrar. A palavra de Deus diz que Sansão, ele era o alvo de Satanás, porque ele era um homem, segundo o coração de Deus, ele era um homem ungido, era um homem abençoado. Mas ele passou, os pais passaram e Satanás deixou a deriva. Mas quando Sansão veio, ele quis estragar. Assim ele faz na minha e na tua vida. O alvo dele já está predestinado. O alvo dele é a igreja de Cristo. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para o meu e o seu coração. Porque ainda que Satanás, ele venha trabalhar na minha e na tua vida, amados, o Senhor tem levantado homens e mulheres cheios da presença do Espírito, cheios da unção de Deus, para trazer as boas novas ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus fiel. Essa igreja, amados, tem mulheres destemidas, tem mulheres corajosas, tem mulheres edificadas no poder do Espírito Santo. Só precisamos nos posicionar no alinhamento certo que o Espírito de Deus quer nos conduzir. E aí nós seremos bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus maravilhoso, glorifica, amados, porque a presença de Deus é forte neste lugar. Eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. E se você tem o Espírito de Deus, você só tem motivos para glorificar. Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus diz em Mateus no versículo 20: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai nas madrugadas para aliciar pessoas para a sua vinha. Irmãos, essa palavra é tremenda. Essa campanha é uma campanha forte. É uma campanha que, se você abrir o teu coração, você vai entender o que o Espírito de Deus, ele fala para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fala que ali o Senhor saiu para buscar na madrugada, antes do dia raiar. Saiu os homens para buscar, aquele mordomo saiu para buscar pessoas para trabalhar na sua vinha. E quem, amado, seria essas pessoas que o Senhor foi buscar? Que esse mordomo, e quem seria esse mordomo que saiu nas madrugadas, amados, para buscar? Foi os profetas do Senhor, que o Senhor levantou. Mas ele não tinha a perfeita revelação do Espírito Santo de Deus. E ele saiu, amados, para ir em busca dos trabalhadores daquela vinha. A primeira hora da manhã, o dia não tinha nascido. Ele deixou seus familiares, deixou seus projetos, porque o projeto de Deus era mais importante na vida dele. E nós temos dado ênfase a coisas tão supérfluas, a coisas que não agradam a Deus, a coisas que não edificam ao Senhor. Mas aquele homem saiu, amados, e ele ali trouxe os profetas, os homens de Deus. Glória a Deus, aleluias. Mas ainda não tinha sido feita a verdadeira revelação do Espírito para aqueles homens, porque o projeto de Deus, ele ainda estava em prosseguimento. O Senhor tinha dado entrada num projeto, porque quando o homem caiu, o Senhor já entrou logo com a redenção, a salvação, para que nós não viéssemos, irmão, sofrer as retaliações, para que nós não viéssemos, irmão, estar com as escamas nos nossos olhos. E aqueles homens foram, e eles foram em busca ali, irmãos, de pessoas para trabalhar naquela vinha. A palavra de Deus diz que às 9 horas da manhã, aqueles homens saíram ao encontro, os profetas ali de Deus. Os profetas foram Isaías, vários profetas, Jeremias, saiu, irmãos,
para atrair outras pessoas para o reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Paulo, na autoridade dele, ele se levantou. Era dia de Pentecostes, estava 120 pessoas reunidas no lugar. E ele levantou com autoridade. E o Senhor sabia que, como ele ainda não tinha a revelação perfeita, ele ia colocar tudo a perder. Porque quem estava ali entre aqueles 120 eram judeus, pessoas que não acreditavam. E de repente o Senhor, irmão, quando ele se levantou com um brado de voz, o Senhor desceu do céu, um vento veemente que incendiou aquele lugar. E o povo recebeu a unção do Espírito Santo de Deus naquele lugar. E foi um Pentecoste. A palavra de Deus diz que era línguas, se via línguas repartidas de toda maneira, e o povo estava embriagado no Espírito Santo de Deus. O povo já sentia a presença de Deus, a manifestação da graça. O povo já estava convencido que aquele homem era o Senhor, era o Senhor da vinha. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos, irmãos, para Deus não é nada. Para nós é muita coisa. Mas se o Senhor trabalhou 6 dias e descansou, Ele tentou descansar no 7º. Esses 6 dias dava o quê? 1000 anos. 6.000 anos. E nessa passagem toda o Senhor estava preparando o povo. O Senhor queria um povo que não deixasse de se corromper. Um povo que verdadeiramente sentisse a presença do Espírito. Um povo que acreditasse que aquele Deus era o Deus verdadeiro, o Deus da redenção, e que eles não iriam se corromper enquanto o plano de Deus estivesse em prática. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas pessoas, irmão, receberam o Espírito de Deus. E o Senhor, Ele começou a trabalhar. Os discípulos já estavam a caminho, trabalhando. Aquele povo já estava sendo rebanhado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que em João, na hora de meio-dia, que era a hora terceira, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele foi para Samaria. E o Senhor, Ele encostou no poço de Jacó. E o Senhor sentiu sede. A palavra de Deus diz que aquela mulher samaritana estava ali. E o Senhor falou: mulher, dai-me de beber. E ela falou assim: você é um judeu. Os judeus não falam com os samaritanos. Mas, irmãos, o Senhor evangelizou aquela mulher. O Senhor abriu o coração daquela mulher. O Senhor falou da redenção, do plano de salvação. Aquela mulher abriu o coração e aceitou a palavra do Senhor naquele momento. E aí o Senhor fez uma revelação para ela. Tal revelação, somente o Senhor sabia e ela. E ela falou: verdadeiramente o Senhor é Deus. Irmãos, foi tremendo. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos aprofundando. Nós vamos ver os mistérios que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher saiu, irmão, em Samaria. E saiu arrebanhando todo o povo e batia nas portas. Vinde ver que o Senhor está aqui. E ali ela foi trazendo aquele povo. A palavra de Deus diz que foi a primeira evangelista de Samaria. Foi aquela mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que na hora 4ª e 5ª, ali veio os judeus, os gentios. A palavra de Deus diz que o Senhor também trouxe aquele povo. A palavra adentrou e a palavra fez efeito na vida daquele povo. E aquele povo aceitou Jesus. Então, irmão, a palavra já estava em Samaria, estava nos confins da terra já, porque o Senhor estava arrebanhando um povo através, irmão, aqui da seara da vinha.
Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que na hora quinta, era a última hora do dia, aquele homem, irmãos, que saiu, aquele lavrador que saiu para ir ao encontro daquelas pessoas, daqueles trabalhadores, ele ia reunir aquele povo para pagar cada um conforme foi combinado. Mas ainda faltava apenas uma hora. E eu quero te dizer, irmãos, que essa hora que faltava, os trabalhadores da vinha que o Senhor está procurando é um coração contrito, é um coração, irmão, quebrantado na presença dEle. É eu e você que precisamos fazer a obra do Senhor, que precisamos buscar. Nós não devemos estar apenas nessas paredes, irmão. Já é a última hora, já é o último momento. Vamos abraçar este último momento. Vamos em busca das almas perdidas. Vamos em busca daqueles que estão necessitando. Vamos em busca, irmão, porque o Senhor há de voltar. E Ele vai, irmãos, receber, Ele vai pagar para mim e para você aquilo que realmente nós merecemos. E será que nós estamos merecendo, irmãos? Será que nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus? Porque quando aqueles homens saíam na hora terceira, na hora quarta, na hora quinta, irmão, era rebanhado de gente, eram muitas pessoas que acreditavam no poder do Espírito Santo de Deus, que acreditavam que o Senhor estava ali, que Ele tinha um plano de redenção para a igreja de Cristo. O Senhor não vai te deixar enganado. O Senhor não vai te deixar desapercebido. O Senhor não esqueceu de você, amados. A palavra do Senhor diz que aqueles que trabalharam na última hora recebeu a mesma quantidade de quem passou a madrugada, de quem passou o dia no sol e de quem passou o dia todinho trabalhando. Eu pergunto para você, é justo aquele que trabalhou uma hora recebeu o mesmo daqueles que passaram o dia? O Senhor não divide a salvação dele. A salvação dele é para todos. Nós vamos ser premiados, irmãos, com a salvação do Espírito Santo de Deus. Porque o anticristo, ele tem tentado dominar. Ele tem tentado dominar as pessoas. Ele tem tentado dominar os seus projetos. Ele tem tentado colocar coisas na sua cabeça. Ele tem tentado contra os jovens da igreja. Ele tem tentado de todas as formas. Mas ele não tem poder. Porque o Senhor, irmão, vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Fica na dispensação do Espírito. Volte-se para Jesus, irmãos. Ainda há tempo. Só falta uma hora, irmãos. É apenas uma hora que está faltando. Porque o Senhor, irmão, Ele tem pressa. E nós somos privilegiados. Nós somos uma nação privilegiada. Nós somos uma nação que temos o privilégio. O sangue de Jesus corre nas nossas veias. O Senhor pagou um preço alto por mim e por você. Satanás quer te colocar numa mesa de um bar e dizer para você que isso é normal. Quer colocar o seu marido na prostituição e dizer é normal, irmão. Não é normal, irmão. O mundo está corruptível. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. A partir da queda do homem, irmãos, Satanás teve o domínio. E muitos estão deixando levar. Mas existem mulheres e homens de Deus destemidos nessa terra. Existem mulheres que estão impactando, estão saqueando Satanás. Estão saqueando, porque, irmãos, nós temos que tirar a força. O céu é tomado em força. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias, aleluias. Espírito Santo de Deus.
Não se sinta diminuída. Não se sinta menosprezada. Porque o Senhor é grande na tua vida. O Senhor é capaz de fazer além do que você precisa. O Senhor é um Deus que te surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele vai nos presentear com a salvação. A palavra de Deus diz que nós não receberemos o galardão como os heróis da fé, eles receberam. Porque os heróis da fé, irmãos, ainda que eles não tivessem a perfeita revelação do Espírito Santo de Deus, eles morreram, mas na fé. A palavra de Deus diz que eles não receberam a promessa, mas eles morreram na fé. E assim nós temos que ser, nós temos que estar em fé, romper de fé em fé. Nós não podemos deixar nos abater. Nós não podemos deixar, irmão, que o adversário venha nos sucumbir. Nós não podemos deixar que ele venha nos oprimir. Quantos têm se oprimido? Irmãos, eu tenho certeza que dentro dessa igreja, se tivesse alguém para contar que o que passou hoje, fazia filas, e cada um ia contar a sua trajetória, o seu sofrimento. Mas eu quero te dizer nessa noite, que você passou por todas essas adversidades, porque o Senhor pegou nas suas mãos. Ele te levantou, Ele te carregou nas asas do querubim. É Ele que te levanta, é Ele que te sustenta, é Ele que te fala. Fica firme, meu filho. Não perca a sua fé, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida nossa. Já chega, irmão, de nós sermos pisoteados. Já chega de nós sermos tapete de Satanás. Muitos têm se deixado levar. Muitos têm sido tapete de Satanás. Muitos, irmãos, têm se entregue às concupiscências da vida da carne. E nós não podemos nos deixar abater. Nós não podemos deixar, irmão, que o anticristo venha tomar a nossa coroa. Porque essa coroa quem nos deu foi o Senhor, através do seu sangue lá na cruz. A palavra de Deus diz que por mim e por você, irmão, quando aqueles soldados enfiaram a espada no Senhor, saía água, e saía ali, ó irmãos, água do pulmão dele. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que nenhum osso se quebrou dele, para cumprir a palavra que estava escrito. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você, irmão. O Senhor está repreendendo o espírito opressor nesta noite. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que chegou perturbadas, pensativas, mas nessa noite você vai sair diferente, porque o adversário, irmão, já caiu por terra. A palavra de Deus diz que a primeira promessa que se cumpriu está ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, que da mulher sairia uma semente que esmagaria a cabeça de Satanás. Pisa na cabeça de Satanás. Não aceita ser oprimido. Não aceita, irmãos, porque você, irmão, é herdeiro da promessa. Você nasceu, irmão, para ser um projeto de Deus que deu certo. É um projeto que já deu certo. Por isso que você hoje está aqui sentada. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que nós estamos nos alegrando nesta noite. Que ainda que seu dia foi difícil, mas a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Descanse o seu coração. Acalme o seu coração.
porque o Senhor está no controle. É o Senhor que cuida dos seus. Mas é necessário, irmão, que nós venhamos entrar neste plano de redenção. É necessário que nós venhamos, irmão, em busca das almas. É necessário que eu e você, irmão, na última hora, nós venhamos, irmãos, executar o projeto do Senhor. O Senhor não terá misericórdia, porque se for jovem, velho, se for idoso, se for criança, nós estamos aqui para executar o plano do Senhor. E Ele virá, e Ele pagará, irmão, aquilo que você merecer, aquilo que eu merecer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus forte, aleluias. Em nome de Jesus, irmãos. Fique em pé nessa noite. Curve a sua cabeça. Peça para o Senhor nesta noite que Ele venha colocar um espírito de ousadia. A igreja pode vir aqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir aqui para frente, irmão, porque o pastor vai fazer o ato profético. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa honrar essa igreja cada vez mais. Que o Senhor possa nos despertar. Que o Senhor possa nos despertar nessa última hora. Porque ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. João estava preocupado com a igreja de Cristo. Mas ainda há tempo. Porque o Senhor já está às portas. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.